Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião desta tarde. Trata-se de um ponto único, a audição a requerimento do Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde sobre o tema da referenciação da cirurgia cardíaca, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e aprovado por esta Comissão. Temos, portanto, o gosto de contar com a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Dr. Pimenta Marinho, que cumprimento, acompanhado que vem dos vogais do Conselho de Administração da ERSE, a doutora Mariana Mota Torres e o Dr. Franklin Marques, que igualmente saúde e cuja disponibilidade muito agradeço. Como referi, trata-se de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, razão pela qual darei de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Guimarães, não sem antes recordar os termos em que esta audição decorrerá, em duas rondas que se sucederão, a primeira das quais cada grupo parlamentar dispõe até 5 minutos e a entidade respondente, na medida do possível, ter 5 minutos de resposta, sendo que ao grupo parlamentar, que é autor do requerimento, terá faculdade de ter uma resposta imediata e depois irei dar sucessivamente, por ordem de crescente representatividade parlamentar, a palavra aos diversos grupos, que disporão, como disse, de 5 minutos, sendo que neste trecho da primeira ronda o Sr. Presidente da ERSE terá a amabilidade de anotar as questões, porque devolver-lhe a palavra no final das questões formuladas, dispondo para tal do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. E depois, concluída essa ronda, uma ronda necessariamente breve, porque cada grupo parlamentar dispõe até 1 minuto, e nos mesmos termos o Sr. Presidente terá a faculdade de responder usando o tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos nas perguntas. Nesta altura do campeonato, como se costuma dizer, não creio que haja dúvidas procedimentais e, portanto, sem mais delongas e reiterando a todos os meus cumprimentos, Sr. Deputado Miguel Guimarães, faço favor, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Duas boas-vindas ao Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. Pimenta Marinho, e também aos restantes membros da direção que estão aqui presentes. E o que nos traz aqui tem muito a ver com a rede de referenciação de cirurgia cardíaca e com algumas dúvidas que, de facto, o Grupo Parlamentar do PSD tem relativamente ao enquadramento do setor privado. Ainda assim, vale a pena lembrar que esta lógica da rede de referenciação na cirurgia cardíaca em Portugal existe para garantir qualidade assistencial, segurança do doente e eficiência, obviamente, na utilização de recursos que são altamente diferenciados e que são escassos. Isto é, nós temos poucos cirurgiões cardíacos para tantos centros que começam a existir ou que vão mais ou menos existindo. É, de facto, uma atividade que exige alguma concentração em termos daquilo que são os procedimentos, que isso é que leva à experiência, leva a melhores resultados, leva a menos complicações. Portanto, nessa perspectiva, faz todo o sentido. A Entidade Reguladora da Saúde tem um papel absolutamente central naquilo que é a regulação, por um lado, a supervisão do sistema, designadamente, e também no acompanhamento do acesso, na monitorização daquilo que é a qualidade dos procedimentos cirúrgicos que vão sendo realizados, neste caso concreto da cirurgia cardíaca, mas também no apoio de outras especialidades que necessariamente têm que existir e estar disponíveis para que as cirurgias cardíacas, no caso de existirem complicações, possam ter os meios adequados que podem até salvar uma vida, como nós sabemos. E também tem um papel importante na emissão de recomendações sobre a organização das redes assistenciais. E a primeira questão que eu gostava de deixar em aberto é se aquilo que são os critérios globais para aquilo que é os centros de cirurgia cardíaca que fazem parte da rede de referenciação nacional, que existem, obviamente, no Serviço Nacional de Saúde, se estes mesmos critérios se aplicam ao setor privado ou não. Isto é, aquilo que são os médicos, as especialidades, os equipamentos que o setor público tem que ter nos seus centros de cirurgia cardíaca, se estes mesmos critérios se aplicam à cirurgia, ao setor privado, no caso da cirurgia cardíaca. Depois, gostava de deixar também uma pergunta relativamente
àquilo que são os atuais centros de cirurgia cardíaca que fazem parte da rede de referenciação nacional, nomeadamente naquilo que é o cumprimento de critérios, por um lado, relativamente ao volume de cirurgias, ou seja, ao mínimo de atividade que os centros deverão ter, e também àquilo que são os indicadores de qualidade que estão internacionalmente recomendados e que nós, necessariamente, fazendo parte aqui da União Europeia, também temos que seguir. E se estas mesmas situações se estão a aplicar também ou não nos centros de cirurgia cardíaca que existem nos setores privados. Outra pergunta que gostaria de deixar à Entidade Reguladora da Saúde é se a atual distribuição geográfica que temos dos centros corresponde adequadamente às necessidades da população ou se identificam zonas do país mais desprotegidas neste âmbito, sabendo nós que não podem existir centros de cirurgia cardíaca em todo o lado, mas esta pergunta não podia deixar também de a fazer. E, finalmente, qual tem sido o papel do setor privado e social na resposta à procura de cirurgia cardíaca e como é que a entidade reguladora da saúde avalia essa articulação com o Serviço Nacional de Saúde? E, mais uma vez, reitero a questão que para mim é principal, é se os critérios que se aplicam no setor público são os mesmos que se aplicam no setor privado. Muito obrigado. Obrigado, eu, Sr. Deputado Miguel Guimarães. A palavra, então, ao Dr. Pimenta Marinho, Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERSE. Dispõe. 5 minutos, faço bem. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. É um gosto estar aqui e, portanto, também é a primeira vez que estamos nesta Comissão de Saúde, nesta legislatura e, portanto, desejamos os melhores sucessos para bem da saúde dos portugueses. Nós achamos que este debate é muito importante e esta abordagem estão em causa situações que são muito importantes para a vida e para a saúde das pessoas e, portanto, é legítima a preocupação quanto aos profissionais, às instituições, ao Governo e dos partidos para debater e encontrar as melhores soluções para estes problemas. O Sr. Deputado Miguel Guimarães coloca aqui várias questões que se poderia dizer que, grosso modo, os critérios que se aplicam ao público aplicam-se ao privado e aplicam-se ao social ou deveriam aplicar-se nas diferentes vertentes. De qualquer forma, existem dimensões que merecem, do ponto de vista da entidade reguladora, acompanhamento prioritário. A segurança dos procedimentos de alto risco em unidades que não há retaguarda cirúrgica protocolada. No levantamento que nós fizemos sobre todos os privados que prestam serviço nesta área, há inconsistências na informação sobre as convenções SIGIC ativas. Portanto, há entidades que têm convenções, mas depois não disponibilizam atividade para ser referenciadas. A ausência de articulação efetiva entre vários desses prestadores e os mecanismos de gestão da lista de espera do SNS, designadamente a inexistência de notas de transferência ou vale-cirurgia para cirurgia cardíaca em 2025. Em 2025 não houve nenhuma emissão de vale ou nota de transferência para nenhum dos serviços que têm supostamente convenção. De qualquer forma, eu acho que nós não podemos, a entidade reguladora, falar sobre rede de referenciação da cirurgia cardíaca sem podermos fazer um enquadramento, do ponto de vista da ERSE, nas áreas que gostaríamos de abordar. As atribuições e as competências da entidade reguladora, a monitorização do sistema ERGs que a entidade faz, redes de referenciação, a admissibilidade da alteração da configuração da rede no sentido de incluir a possibilidade de referenciação direta para privados e sociais, pedido de elementos efetuados pela entidade reguladora junto dos prestadores de cuidados de saúde dos setores não públicos, enquadramento sobre o regime jurídico de licenciamento de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, limites funcionais do licenciamento e distinção face ao reconhecimento de centros de referência e cumprimento das normas clínicas e técnicas. Eu penso que, se calhar, faça isto e eu passaria aqui um bocadinho à frente, depois teremos oportunidade também para dizer o que é que a entidade reguladora tem responsabilidade, mas, se calhar, fazer o ponto da situação que a ERSE fez sobre o levantamento da situação nos privados. Nós fizemos o levantamento da situação que existe nesta área com o objetivo de caracterizar a realidade assistencial subjacente à realização dos procedimentos
associados à especialidade de cardiologia e cirurgia cardíaca no sistema de saúde. Portanto, nós solicitamos aos prestadores de cuidados de saúde de natureza não pública, portanto, 28 estabelecimentos, 24 privados e 4 IPSS ou outros, licenciados para a tipologia de unidade com internamento, quando aplicável, e com informação declarada no sistema de registro de estabelecimentos regulados da entidade reguladora da saúde, quanto à existência de especialidade de cardiologia e cirurgia cardíaca, ou, no caso das unidades de natureza social, tendo por base a informação declarada também quanto à existência de internamento e bloco operatório, e vou já dizer quais foram os itens que nós colocamos. O licenciamento só está previsto para estas unidades no setor privado e agora para o setor público e o setor social, com um período de adaptação de 5 anos. Portanto, vamos salvar no segundo, portanto, ainda temos as unidades públicas e o setor social, que ainda não saiu legislação para a declaração de conformidade nessa área, tem um período de adaptação. E, portanto, nós perguntamos às entidades que estão licenciadas, e estar licenciadas é nesta área, portanto, nós não debatemos do ponto de vista técnico ou clínico o que é que fazem, isso não é objeto do licenciamento da entidade reguladora e, portanto, nós perguntamos designação de todas as intervenções percutâneas, incluindo TAVI e procedimentos cirúrgicos realizados no âmbito das especialidades de cardiologia e cirurgia cardíaca, informação sobre a existência de equipamentos de laboratório de hemodinâmica, informação sobre a existência de cuidados intermédios e ou intensivos, informação sobre o protocolo de ativação da retaguarda cirúrgica, identificação do número de cédula dos profissionais médicos que realizam os procedimentos referidos no ponto 1, com indicação da respectiva especialidade, e informação sobre eventual existência de protocolos de cooperação com o SNS ou de convenção no âmbito do SIGIC para a realização de procedimentos cirúrgicos associados às especialidades em causa. Destas respostas, foi possível aferir que 28 estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde questionados e registados no CERER, 17 encontravam-se a realizar intervenções percutâneas e ou procedimentos cirúrgicos no âmbito da especialidade de cardiologia e cirurgia cardíaca. Eu tenho aqui a listagem, acho que é fastidioso estar aqui a numerar, mas em concreto há 5 que reportaram expressamente a realização de TAVI, que é o Hospital da Luz, Casa de Saúde da Boa Vista, Hospital da Luz Coimbra, Hospital da Luz de Lisboa e Hospital do SAMS. Do pedido de elementos realizados, foi ainda possível aferir que dos 17 estabelecimentos privados, 7 não dispunham de laboratório de hemodinâmica, 4 não dispunham de cuidados intensivos e 1 não dispunha de unidade de cuidados intermédios nem intensivos, realizando apenas implantação de pacemakers. Adicionalmente, foi possível concluir, e já termino esta parte, por declarações das próprias entidades, que dos 17 estabelecimentos, apenas o Hospital da Luz Rábida declarou de ter convenção no âmbito da SIGIC para a realização de procedimentos relacionados em cirurgia cardíaca, não realizando neste âmbito procedimentos na área da cardiologia de intervenção. Este é o ponto da situação do ponto de vista do licenciamento e das entidades que têm capacidade para fazer. Posso falar mais? Sr. Presidente, reservávamos então aquele período que terá necessariamente mais tempo para incluir as respostas que seguramente ficaram por dar agora ao Sr. Deputado Miguel Guimarães, portanto teria a amabilidade de, além de anotar as questões, recordar os temas que ficaram ainda por responder, porque terá pelo menos 20 minutos para responder e, portanto, presumo que consiga acomodar, esperemos que sim, a resposta a instâncias do Sr. Deputado Miguel Guimarães. Vamos então prosseguir e, como referi, as senhoras e senhores deputados farão sucessivamente as perguntas e, portanto, o Sr. Presidente terá a amabilidade de responder no final destas questões. Começamos então, e aproveito para cumprimentar a senhora deputada Cláudia Estevão, do Grupo Parlamentar de Chega. 5 minutos, faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. António Marinho. Cumprimento os vogais também aqui presentes, Dra. Mariana Torres e Dr. Franklin Marques. Cumprimento os senhores deputados e restantes elementos aqui presentes. Esta audição advém do requerimento já aqui apresentado
e permite-nos falar de uma área em que uma decisão mal fundamentada tem impacto em áreas relevantes para os doentes, nomeadamente em termos de acesso, qualidade assistencial, segurança clínica e a coerência da própria rede. Também, como já aqui foi mencionado pelo PSD. E é também por isso que as respostas que a entidade reguladora nos trazem a esta comissão são relevantes para nós conseguirmos consubstanciar o escrutínio que é devido aos deputados e para que os portugueses também consigam compreender o que é que nesta matéria efetivamente é exigível e com o que é que podem contar. Há, aliás, 2 dados objetivos que dão um peso maior a esta discussão. O primeiro integra o documento técnico público de referenciação, o de 2023, relacionado com a cirurgia cardíaca do adulto, e que insiste na necessidade de massa crítica, e isto é muito relevante. Também insiste na correção prévia dos constrangimentos dos centros já existentes e em critérios muito específicos, territoriais, assistenciais, para que se dê um reforço da rede, venha ele de que setor vier. O segundo dado diz respeito à monitorização oficial feita pela entidade reguladora da saúde e especificamente sobre os tempos de espera que temos neste momento acesso aos do primeiro semestre de 2025 e que nesta área em concreta da cirurgia cardiológica aponta 2.437 utentes em espera, sendo que 56,9% já se encontravam acima do tempo máximo de resposta garantido e o problema de acesso, portanto, face a isto é inegável. Portanto, nós reconhecemos-lo e importa aqui é encontrarmos soluções para que possamos decidir com aquele que é o interesse superior dos doentes e, naturalmente, do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que as respostas que a entidade reguladora nos trazem nesta área são relevantes para nós consubstanciarmos as nossas decisões políticas e para sermos mais transparentes e conseguirmos compreender as decisões que são tomadas. Posto isto, eu tenho 4 questões muito simples. Portanto, em matéria de rede de referenciação da cirurgia cardíaca, nós gostávamos de conhecer exatamente qual é o papel da entidade reguladora. Nós sabemos o que está descrito nos diplomas legais, queremos saber como é que traduzem isso na prática. Depois, tendo em conta que o requerimento que motiva esta audição insiste na compatibilização com o setor privado e social e na equidade regulatória entre prestadores, aquilo que gostávamos de perguntar é em que se traduz na prática essa equidade regulatória nesta área e com que pressupostos, quais são os pressupostos que a entidade reguladora considera indispensáveis para que a articulação entre estes diferentes setores sejam compatíveis tanto com o interesse público como com a defesa da segurança dos utentes. A terceira diz respeito ao facto de, quando está em causa uma alteração com impacto na organização da rede, nós gostávamos de compreender quais são os critérios que a entidade reguladora da saúde considera indispensáveis para que haja uma decisão técnica que sustente qualquer decisão. E pergunto-lhe isto em concreto quanto à demonstração da necessidade assistencial, recursos humanos disponíveis, impacto nos centros já existentes, à comparabilidade entre soluções e ao benefício efetivo que estas alterações eventuais possam trazer para os utentes. E, por fim, última pergunta, numa alteração com impacto na organização desta rede, como a que eu já comecei aqui a mencionar, a entidade reguladora considera que elementos consideram indispensáveis para que possamos dizer que efetivamente temos uma opção que está tecnicamente fundamentada. Basicamente era isto que eu gostava de perguntar. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia, a quem cumprimento e de imediato dou a palavra. Até 5 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Dr. Pimenta Marinho, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, a Dra. Mariana Mota Torres e o Professor Dr. Franklin Marques. Muito obrigada por estarem aqui nesta Comissão de Saúde. Eu iniciaria já a minha intervenção, para além de agradecer uma vez mais a presença e a importância deste tema a requerimento do Grupo Parlamentar do PST,
Com 3 questões, de certa forma, diretas. A primeira é que a avaliação faz a entidade reguladora da saúde da atual rede de referenciação da cirurgia cardíaca no nosso país, a sua coerência e a sua equidade territorial. A segunda questão tem a ver se a entidade reguladora da saúde considera aceitável que se avance para a criação de novos centros de referência ou de novas unidades, sem qualquer decisão formal ou evidência da necessidade dessa rede e onde ela estará a fazer mais falta, desde logo, no acesso. E que instrumentos tem a entidade reguladora da saúde, desde logo nas suas atribuições e competências, para assegurar que qualquer alteração à rede, seja no setor público, privado ou social, respeita os critérios objetivos de qualidade, de segurança, de transparência, de igualdade de acesso aos utentes e entre estes 3 setores que eu referi, quais são as principais diferenças e notas que a entidade reguladora da saúde nos possa deixar aqui na Comissão, até para nós próprios conseguirmos fazer uma avaliação devidamente sustentada. A rede de referenciação, como já aqui foi falado pelo Dr. Miguel Guimarães, deputado do Grupo Parlamentar do PSD, desde logo na cirurgia cardíaca, acaba por ser uma especialidade de complexa diferenciação e, portanto, recursos profissionais, equipas, a segurança clínica, a capacidade de resposta aos utentes são uma grande preocupação no território onde se instalam. Falamos muito de otimização de recursos, mas a nossa dúvida é sempre quem é que garante esta otimização e este desenho de rede e, portanto, qual é o papel da entidade reguladora da saúde na definição desta rede. Até se tem algum papel e quem é que normalmente pede o parecer da entidade reguladora. E eu vou ser um bocadinho mais clara nesta pergunta e onde é que nós queremos chegar. Numa audição recente nesta Comissão sobre a criação de uma nova unidade de cirurgia cardíaca no Norte, foi referido que existia um despacho conjunto do Secretário de Estado da Saúde que haveria tido como sustentação daquele despacho um parecer técnico da DGS com base num e-mail da própria DGS, afirmando não haver oposição à criação de um novo centro de referência ou unidade e que seria da decisão da Unidade Local de Saúde avançar ou não com esta criação. Tendo em conta o que nós já ouvimos aqui nesta audição sobre a importância da rede, eu pergunto se não é habitual a ERS ser consultada nesta reformulação ou nova criação de unidades com esta complexidade. E quando uma unidade desta complexidade vai avançar ou é suposto avançar, independentemente do setor público, privado ou social, se existe algum tipo de critério unânime para a sua criação. Quais são os passos, de uma forma mais concreta, quais são os passos para que se desenrole esta alteração da rede de referenciação que nós temos aprovada no nosso país? Concluindo, o que nós, de certa forma, precisávamos compreender é, tendo em conta uma rede aprovada que nós tivemos, perceber melhor o papel da entidade reguladora da saúde na concretização, no parecer, se fazemos alteração à rede e, desde logo, na sua diferenciação entre os vários setores que aqui falamos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. A palavra agora à Sra. Deputada Joana Cordeiro, que cumprimento e também concedo a palavra até 5 minutos, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também a entidade reguladora da saúde. É um gosto ter-vos aqui outra vez. De facto, nesta legislatura ainda não tinham estado, mas cumprimento-vos novamente. E começar por dizer que eu tenho alguma dificuldade em perceber o âmbito exato desta audição e o motivo de que o PSD solicitou esta audição. Porque acaba por centrar esta audição na rede de referenciação da cirurgia cardíaca, na compatibilização com o setor privado e social e com as condições de equidade regulatória entre os vários setores.
Mas, novamente, isto não é um problema da cirurgia cardíaca. Este tema da equidade regulatória é igual para todas as redes de referenciação. Portanto, estarmos a focar aqui num ponto específico parece-me um bocadinho redutor. Porque, se isto vem a propósito do novo centro de cirurgia cardíaca na região norte, isto é uma matéria de organização da rede, não é competência da entidade reguladora da saúde pronunciar-se sobre isso. Se também é discutir a rede de referenciação e a revisão, e nós já ouvimos aqui a senhora Secretária de Estado dizer que é preciso rever, novamente isto não é uma competência da entidade reguladora da saúde. Agora, o que é competência da entidade reguladora da saúde? É de facto perceber se as regras existem, as regras de concorrência e de equidade entre prestadores existem, e se estamos a prestar um melhor serviço aos doentes. E, portanto, novamente, isto é transversal a todas as redes de referenciação e, portanto, eu não consigo fazer perguntas específicas focadas numa rede, quando, na prática, isto é um problema transversal. E aquilo que, e não repetindo perguntas que já foram feitas, no fundo, aquilo que temos que perceber é se, novamente, se as regras são claras, transparentes, iguais, para todos os prestadores, na forma como prestam esse serviço às populações. Portanto, e se para a entidade reguladora da saúde existem critérios claros de que forma é que toda a capacidade instalada no sistema pode ser mobilizada. Portanto, quando nós temos, e já aqui foi falado, elevadas listas de espera em determinadas, e novamente eu estou a focar em todas as especialidades como um todo, se de facto existe uma equidade que permita aproveitar toda a capacidade instalada no sistema, ou se estamos a prejudicar as pessoas, exatamente porque as redes de referenciação apenas focam, em particular no setor público, quando existe toda uma mais capacidade instalada. E, portanto, perguntar-vos se consideram, novamente, eu estou um bocadinho a repetir, mas no fundo, para tentar ser um bocadinho mais clara, se de facto, quando nós olhamos para o sistema de saúde e para as redes de referenciação, se não devíamos olhar para o sistema como um todo, e, portanto, quando uma pessoa precisa de uma cirurgia, de uma consulta, o sistema devia permitir, enquanto rede de referenciação, recorrer a todos os prestadores, mas para isso é preciso que exista um enquadramento regulatório bastante claro e transparente, com regras de acesso iguais para todos, e é isto que eu vos pergunto se existe, ou seja, se nós conseguimos hoje garantir que as regras de acesso ou de prestação de cuidados ou de acesso das pessoas aos vários prestadores são iguais para todos. E pronto, e se Portugal tem de facto um modelo de referenciação que é suficientemente robusto e transparente para garantir que os doentes são encaminhados para a melhor resposta disponível, independentemente da natureza jurídica do prestador. Obrigada. Muito obrigado eu, Sra. Deputada Joana Cordeiro, e agora, a menos que se nos junte, entretanto, algum grupo parlamentar que neste momento se não encontre presente, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, para concluir as questões. Faço favor, Sr. Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Dr. António Marinho e todos os representantes da ERSE. Eu queria começar por perguntar, porque a entidade reguladora da saúde abriu em fevereiro deste ano um processo de avaliação dos constrangimentos de acesso à cirurgia cardíaca no SNS, na sequência de várias denúncias de mortes e de alertas de vários serviços de cardiologia e cirurgia cardiotorácica na região norte. Gostaria de perguntar, enfim, no fundo, em que fase é que se encontra este processo e se já há algumas conclusões que possam partilhar connosco. Esta rede de referenciação hospitalar, ela teve uma revisão recentemente, em 2023, 2024. A verdade é que nós continuamos a ter listas de espera muito elevadas e tempos de espera superiores àquilo que a lei prevê. E acho que também se impõe perguntar o que é que falhou, ou se já houve tempo sequer para fazer uma avaliação dessas alterações, se consideram que a rede atual otimiza a capacidade existente em termos de recursos e quais também os critérios que devem orientar a decisão da criação de novos centros. Já aqui foi também referida a situação da possível criação de um centro no Hospital de Santo António. Não é disso, não.
Isto foi opa, mas eu dou à Maria. Mas não cabe onde a Maria tem a jarro. Então, uma coisa, filha, é assim, a tua cabeça... Senhora Deputada Joana Seabra, Ok, acho que já é um gosto desligou. contar Acho que já consigo, mas se puder desligar o microfone. Muito obrigado. Foi claramente inadvertido. Obrigado. Por outro lado, também perceber se no tema que tem a ver com a transparência também dos dados, que é um tema que o LIVRE tem também, enfim, trazido várias vezes, porque consideramos que não existe neste momento uma transparência igual entre os dados daquilo que são os prestadores do setor privado e do social com os do setor público. Nós, sobre o setor público, os dados estão praticamente todos disponíveis publicamente. No setor privado e no social nem sempre é assim. Perceber se a ERSE tem acesso a dados atualizados sobre a atividade dos prestadores privados em cirurgia cardíaca em Portugal, os números de cirurgias realizadas, os tempos de espera, taxas de complicações, etc. E se existe um sistema de reporte dos prestadores privados neste momento. E também perceber, também um dado que também nos transmitiu agora e que também nos foi dado na audição da Sra. Secretária de Estado da Saúde na semana passada, relativamente à existência de 6 centros cirúrgicos públicos e 11 privados, e perceber também o que é que justifica que, por exemplo, apesar de existirem mais centros no privado e social, eles correspondem, segundo os dados também que vinham no documento da reorganização da rede, apenas a entre 10% a 15% da atividade cirúrgica. No fundo, o que é que justifica isto? É como se diz muito em discurso, é um subaproveitamento de capacidade instalada, ou é, no fundo, capacidade diferente que estes centros tenham para responder? E também perceber, em termos de mecanismos de monitorização e avaliação da conformidade com as regras de referenciação que hoje existem, perceber que mecanismos é que a ERSE tem e qual é que tem sido a atuação da ERSE perante eventuais situações de incumprimento e de aplicação desigual dessas regras. Também perceber na matéria da equidade regulatória se a ERSE entende que os prestadores, todos, sejam públicos, privados ou de social, se estão sujeitos às mesmas exigências ou exigências equiparáveis em termos de garantia da qualidade clínica, de segurança, de reporte dos resultados, e em que áreas é que há assimetrias relevantes. E também que informação sobre resultados das cirurgias, nomeadamente da cirurgia cardíaca, como mortalidade, complicações, reoperações, tempo de internamento, é que é disponibilizada de forma pública e comparável por prestador, e qual é que é também o envolvimento da ERSE na definição desses indicadores e na sua divulgação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. E então, como referi, devolvo agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERSE para responder às questões das senhoras e senhores deputados e ainda das que terão ficado por responder das perguntas iniciais do Sr. Deputado Miguel Guimarães. Sr. Presidente, dispõe até 20 minutos. Faça favor. Muito bem. Muito obrigado pelas questões. Eu acho que é importante nós falarmos aqui quais são as atribuições e competências da entidade reguladora. A entidade reguladora tem por missão a regulação da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidado de saúde, e as suas atribuições correspondem à supervisão desses estabelecimentos no que respeita ao cumprimento dos requisitos da atividade e de funcionamento, à garantia dos direitos relativos ao acesso aos cuidados e à prestação de cuidados de saúde de qualidade, bem como os demais direitos dos utentes, e à legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. De forma mais concreta, os objetivos são assegurar o cumprimento dos requisitos do exercício da atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, incluindo os respeitantes ao regime de licenciamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde nos termos da lei. E este aspecto também é muito importante, que é assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde nos termos da Constituição e da lei, garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes, zelar pela
prestação de cuidado de saúde de qualidade, zelar pela legalidade e transparência das relações económicas entre todos os agentes do sistema e promover e defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado em colaboração com a Autoridade da Concorrência e na prossecução das suas atribuições relativas a este setor. O âmbito de regulação da ERS inclui todos os estabelecimentos prestadores de cuidado de saúde, setor público, privado, social e cooperativo, independentemente da sua natureza jurídica, exceptuando-se os profissionais de saúde no que respeita à sua atividade sujeita à regulação e disciplina das respectivas associações públicas profissionais e os estabelecimentos sujeitos à regulação específica do Infarmed nos aspectos respeitantes a essa regulação. Nós temos feito a monitorização dos tempos máximos de resposta garantida desde 2018, que a ERS monitoriza semestralmente o volume de atividade e o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos fixados na Portaria de 153 de 2017. E desde 2023, esta monitorização incide também sobre a atividade realizada por entidades de natureza privada e social que realizam primeiras consultas e cirurgias ao abrigo de acordos de cooperação com o SNS, hospitais protocolares, e de convenções no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, o SIGIC. Desde o início destas monitorizações, a ERS tem vindo a identificar problemas relacionados com o registro da atividade, entre os quais se refletem diretamente em dificuldades na monitorização dos tempos de espera. Estes constrangimentos têm sido objeto de acompanhamento por parte da entidade reguladora, tendo motivado a emissão de recomendações nesse âmbito dirigidas quer ao Ministério da Saúde, à ACSS e à SPMS. Depois podemos debater o âmbito dessas recomendações. Considerando as recomendações emitidas, a ERS tem vindo a acompanhar a implementação das medidas tendentes à garantia do cumprimento do sistema ERGs previstos junto das entidades competentes e dos prestadores de cuidado de saúde na sequência da emissão das referidas recomendações. E quais foram os resultados obtidos para as consultas e cirurgias cardíacas? Relativamente aos resultados obtidos, realizados nos últimos 6 semestres, portanto, nos últimos 3 anos, nos públicos, protocolares e destino, nos últimos 6 semestres, portanto, tivemos a atividade cirúrgica realizada manteve-se relativamente estável, embora se tenha observado uma redução acentuada no segundo semestre de 2025. Nós, nos próximos dias, vamos publicar o TBRG do segundo semestre de 2025, está praticamente finalizado. A lista de espera para cirurgia registrou um agravamento em 2025, fixando-se em 2.703 doentes no final do segundo semestre. As percentagens de incumprimento do sistema ERGs para os utentes em espera, embora tenha exibido uma evolução inconsistente, mantiveram-se em todos os semestres acima dos 55%. No que tem a ver com as primeiras consultas de cardiologia, o número de primeiras consultas realizadas registrou um aumento significativo a partir do segundo semestre de 2024, tendo atingido o valor mais elevado no segundo semestre de 2025. As percentagens de incumprimento do sistema ERGs das consultas de cardiologia realizadas não apresentam variações significativas, tendo vindo a fixar-se em valores muito elevados, entre os 85,5% e os 91,8%. A lista de espera para a primeira consulta registrou um agravamento em 2025 e, em sentido inverso, as percentagens de incumprimento do sistema ERGs para os utentes em espera têm exibido uma tendência de melhoria, embora estejam em níveis bastante elevados. Como já disse há bocado, nos hospitais de destino, a atividade cirúrgica nesta área, com recurso a notas de transferência ou vale de cirurgia, é inexistente ou meramente pontual, sendo que em 2025 não se registrou a emissão de vales de cirurgia ou notas de transferência e, de acordo com os esclarecimentos prestados pela Direção Executiva do SNS, a emissão depende da declaração de disponibilidade por parte das instituições para realizar o procedimento específico, não emitindo o SIGLIC vales, nem automáticos, nem manuais, para entidades sem capacidade de resposta e sem oferta concreta para os fins visados. Se as entidades não se disponibilizaram para isso, não pode haver nenhuma
nenhuma referenciação. Nos hospitais protocolados, também, quanto a primeiras consultas realizadas, reduziu o número significativamente no primeiro semestre de 2025 e aumentou no segundo semestre, mas são números muito residuais. No primeiro semestre de 2025, 15 consultas e no segundo semestre, 49, em 2023, 193 e no segundo semestre, 243. No caso dos utentes em espera, destaca-se o aumento da lista de espera até ao primeiro semestre de 2025, seguido de uma ligeira redução. Em todos os semestres registaram-se percentagens de incumprimento para os utentes em espera muito acentuados. Quanto à questão, dois aspectos importantes, que é a questão da rede de referenciação hospitalar, por um lado, e depois a questão do licenciamento. No que respeita à rede de referenciação, de acordo com o Decreto-Lei número 52 de 2022, que aprovou o Estatuto do SNS, é competência da Direção Executiva assegurar o funcionamento em rede do SNS através da articulação nacional dos diferentes estabelecimentos e serviços, da integração dos diversos níveis de cuidados e da procura de respostas de proximidade, nomeadamente coordenação e criação, revisão e gestão das redes de referenciação hospitalar, como aqui vários senhores deputados já referiram. Portanto, as redes constituem sistemas integrados, coordenados e hierarquizados de prestação de cuidados de saúde hospitalares, organizados por especialidades que regulam as relações de complementaridade funcional, articulação técnica e apoio clínico entre instituições do Serviço Nacional de Saúde. Neste contexto, os objetivos principais é garantir um acesso efetivo e equitativo a cuidados de saúde diferenciados, promover a qualidade, a segurança e a eficiência dos cuidados prestados, evitar duplicação de recursos, assegurando uma utilização racional da capacidade instalada e sustentar também a formação médica, a investigação clínica e a inovação em contexto hospitalar. O regime jurídico das redes assenta fundamentalmente na Portaria 147 de 2016, que estabelece o processo de classificação dos hospitais, dos centros hospitalares e o LS, bem como um modelo de criação, organização e revisão das redes por especialidade. Este regime foi atualizado depois em 2021 e depois em 2022, que ajusta os respectivos prazos e calendários de revisão e aprovação. As redes são muito importantes e são elaboradas por grupos técnicos multidisciplinares, designados por despacho ministerial e aprovadas pelo membro do Governo responsável pela área da saúde. Portanto, a entidade reguladora não participa diretamente nestes grupos técnicos, tem emitido opinião quando elas estão em discussão pública, que salvaguarde e que tenha em conta os princípios que há bocadinho apresentei. Portanto, as redes desempenham um papel estruturante enquanto sistemas que promovem a resposta integrada às necessidades em saúde, designadamente nos domínios diagnóstico, da terapêutica, da formação, da investigação e da colaboração interdisciplinar, contribuindo para a garantia da qualidade dos cuidados prestados pelas diferentes especialidades hospitalares. De acordo com o preâmbulo da Portaria 147 de 2016, a constituição das redes deve atender às necessidades específicas dos utentes e à organização dos serviços, sendo concebida como um sistema coerente e integrado de prestação de cuidados de saúde, assente em princípios de racionalidade, complementaridade, apoio técnico e eficiência. A carteira de serviço de cada instituição hospitalar é operacionalizada através de contrato de programa, em conformidade com o respectivo plano estratégico, com as orientações definidas pelas redes para cada especialidade. No contexto da reorganização das instituições hospitalares, a adequada inserção na rede do SNS, baseada numa articulação efetiva entre níveis de cuidados, permite melhorar os processos de referenciação e contribui para o ajustamento de capacidade hospitalar. No que respeita à rede de referenciação de cardiologia, esta foi aprovada em 2015, reformulada e revisão aprofundada em 2023, sob a coordenação da Direção Executiva do SNS, da ACS e da DGS. Organiza-se em centros locais e regionais de cardiologia e integra diversos centros de referência para áreas de elevada diferenciação, como a cardiologia de intervenção estrutural, a eletrofisiologia complexa, as cardiopatias congénitas do adulto e a insuficiência cardíaca avançada com indicação para transplante.
A Rede Nacional de Cirurgia Cardiotorácica foi aprovada em 2017, revista em 2023, reconhecendo o caráter altamente especializado e elevado risco clínico desta atividade, bem como a necessidade de centralização assistencial para garantir melhores resultados clínicos e segurança dos doentes. Esta rede assenta em centros cirúrgicos diferenciados que cumprem volumes mínimos de atividade, asseguram de disponibilidade permanente de equipas cirúrgicas dedicadas, dispõem de unidades de cuidados intensivos e especializadas e beneficiam de apoio de cardiologia diferenciada. A revisão efetuada em 2023 reforçou a integração funcional com a cardiologia, nomeadamente no tratamento da patologia valvular, na intervenção estrutural e na resposta em contexto de emergência. A rede de cardiologia e cirurgia cardiotorácica articulam-se estreitamente com o regime dos centros de referência, com vista a assegurar a concentração de competências, a formação avançada, a investigação clínica e a inovação organizacional. Compete à ERS garantir pelo seu cumprimento e a ERS assegura a necessária intervenção de supervisão sempre que detecta constrangimentos no funcionamento da rede que possam pôr em causa o direito de acesso à prestação de cuidados de saúde, seja por recurso à monitorização do funcionamento do serviço de saúde, seja pela emissão de recomendações ou pela instauração de processos administrativos e sancionatórios. Relativamente ao licenciamento, quanto à admissibilidade da alteração da configuração da rede no sentido de incluir a possibilidade de referenciação direta para privados e sociais, a entidade reguladora não tem uma posição de reserva sobre qualquer setor, incluindo o setor privado, mas também não tem nenhum poder legislativo sobre as redes, atribuições que se enquadram nas competências de outros organismos e, nomeadamente, no poder legislativo do Governo. Qualquer solução que possa vir a ser adotada deverá ser fundamentada, tecnicamente segura, regulatoriamente enquadrada e sujeita à monitorização efetiva. Será ainda de alertar a senhores deputados e senhores deputados para o quadro normativo vigente, designadamente o facto da Lei de Base de Saúde prever na sua base 6 a responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção da saúde e que se efetiva primeiramente através do SNS e de outros serviços públicos, podendo de forma supletiva e temporária ser celebrados acordos com entidades privadas e setor social, bem como com profissionais em regime de trabalho independente em caso de necessidade fundamentada. E a base 25 que diz que, tendo em vista a prestação de cuidados e serviços de saúde a beneficiários do SNS e quando o SNS não tiver comprovadamente capacidade para a prestação de cuidados em tempo útil, podem ser celebrados contratos com entidades do setor privado, setor social e profissionais em regime de trabalho independente, condicionado à avaliação da sua necessidade. A própria rede de cardiologia prevê que só deverá ser considerada a realização de procedimentos de intervenção estrutural atrás referidos dos centros tipo B1, na incapacidade de resposta dos centros com tipologia A demonstrada após a otimização da sua atividade objetivamente identificada e deverá ser realizada em parceria com o centro de tipologia A de forma estruturada, com protocolos de colaboração que permitam a discussão multidisciplinar em Heart Team, a formação e acompanhamento das curvas de aprendizagem, a identificação e a referenciação dos doentes complexos, a existência organizada de meios de suporte circulatório e cirúrgico. Ou seja, a incapacidade de um CRI deve ser suprida dentro de tipo B1 ou com apoio do CRI, não se fazendo qualquer menção em envio para unidades privadas ou sociais, embora a própria rede diz que também só está a tratar da avaliação dos centros dentro do SNS. Adicionalmente, a considerar-se o recurso ao setor privado social de forma supletiva, deverá ter-se em consideração o impacto em termos concorrenciais do modelo de contratação a adotar, competindo à ERS, aqui uma competência nossa, promover e defender a concorrência nos segmentos abertos ao mercado, em colaboração com a autoridade da concorrência ou prossecução das suas atribuições relativas a este setor.
e que é ainda competência da ERSE pronunciar-se e emitir recomendações sobre os acordos subjacentes ao regime das convenções, bem como sobre os contratos de concessão e de gestão e outros que envolvam atividades de concessão, construção, financiamento, conservação ou exploração de estabelecimentos ou serviços públicos de saúde. Relativamente do licenciamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde no contexto da cirurgia cardíaca. O licenciamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde tem por finalidade atestar o cumprimento dos requisitos mínimos legalmente fixados para cada tipologia de atividade, constituindo a atribuição da licença ou declaração de conformidade, condição necessária à respectiva abertura e funcionamento. Os requisitos técnicos de funcionamento são definidos por portaria, sendo particularmente relevante no contexto da cirurgia cardíaca a portaria número 90/2024, de 11 de março, que estabelece os requisitos mínimos relativos ao licenciamento, instalação, organização, funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas das unidades de saúde com internamento, tipologia, onde se enquadram os prestadores que realizam procedimentos cirúrgicos, incluindo cirurgia cardíaca, independentemente da sua natureza jurídica. No contexto atual e no que respeita a esta tipologia de atividade, as unidades de saúde, já licenciadas pela entidade reguladora ou anteriormente pelas ARS, são todas de natureza privada, considerando que, quanto aos setores públicos e social, se encontra ainda em curso o respectivo período de adaptação aos normativos atualmente vigentes, como já há bocadinho referi. A informação relativa às unidades licenciadas pode ser consultada no Sistema de Registro de Estabelecimentos da entidade reguladora, onde constam designadamente as licenças emitidas para as tipologias unidades com internamento e bloco operatório, bem como as atividades declaradas pelos responsáveis pela exploração, incluindo a realização de cirurgia cardíaco-cardiotorácica. As licenças de funcionamento emitidas pela ERSE para esta tipologia são precedidas de vistoria, nos termos do regime jurídico, e permitem atestar o cumprimento, à data da sua emissão, dos requisitos mínimos de qualidade e segurança exigíveis. Compete, contudo, à entidade exploradora do estabelecimento assegurar de forma contínua a manutenção e o cumprimento desses requisitos. Neste contexto, falamos de um conjunto de requisitos de instalação, organização e funcionamento de recursos humanos e instalações técnicas das unidades. Portanto, importa salientar que as licenças de funcionamento para unidades com internamento e bloco operatório, e este aspecto é importante, não especificam tipos concretos de atos cirúrgicos, habilitando os respectivos detentores ao exercício de atividade em função dos meios técnicos e técnicos disponíveis, devendo a delimitação dos atos clínicos praticados observar as normas, regras e códigos científicos e técnicos técnicos de qualidade e segurança aplicáveis nos termos do artigo 3º da portaria número 90/2024. Há limites técnicos aos centros de referência, acho que diz que estamos perante, como o senhor deputado Miguel Guimarães falava, estamos perante atividades de excepcional complexidade técnica, pressupõe volumes de atividade e a rede define que ter realizado nos últimos 3 anos 2.500 cateterismos diagnósticos por ano, 1.000 procedimentos de intervenção, 200 angioplastias por ano, ter cardiologista habilitado com subespecialidade de cardiologia de intervenção, equipa de cirurgia cardíaca, 2 salas de angiografia, hemodinâmica, tomografia computerizada de 64 cortes, ou ressonância magnética de 1,5 Tesla e bloco operatório com acesso a equipamento. E níveis de organização substancialmente mais exigentes do que aqueles que integram os requisitos mínimos de licenciamento. O licenciamento das atividades dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde da competência da ERSE não se confunde nem se sobrepõe ao processo de reconhecimento de centros de referência, o qual visa assegurar um patamar de excelência superior conforme densificado designadamente no aviso de 2015 relativo ao reconhecimento de centros de referência na área da cardiologia, intervenção estrutural.
Eu acho que esta área, de facto, é uma área muito importante e que motiva muita preocupação e onde os doentes não podem esperar muito tempo, sob pena de ter consequências dramáticas. Mas a Rede Nacional de Especialidade, a Rede de Referenciação de 2017 e 2023, fazia referência a vários pontos que eu penso que devem estar a ser seguidos e que são muito importantes para qualquer reflexão que possamos ter. As propostas e recomendações de indicadores de monitorização de 2017 dizia que devia haver indicadores de acessibilidade, sendo escolhido o tema ERG, indicadores de impacto, sugerindo o número de cirurgias por ano para cada um dos centros dos principais grupos de patologia cardíaca, indicadores de resultado com análise da mortalidade hospitalar, indicadores de planeamento com avaliação regular da capacidade instalada, criação do Registro Nacional de Cirurgia Cardíaca, categorização dos doentes por níveis de risco, propunha medidas de otimização imediata de processos de otimização das capacidades instaladas, reanalisar ao fim de 2 anos e reconhecia a situação particular da região norte, que deveria merecer um acompanhamento cuidado da LIC. E em 2023, voltava a referir, reavaliar a capacidade do país para tratar em tempo útil os doentes com necessidade de cirurgia cardíaca, propor uma revisão da rede, analisar a oferta sobre a forma de produção anual dos serviços públicos e a procura traduzida pela evolução das listas de espera e o cumprimento do sistema ERGs, para efetuar recomendações fundamentadas, implementação de sistemas de avaliação de qualidade de resultados ajustados ao risco, registros clínicos de atividade em cada centro, otimização da atividade de centros cirúrgicos, abertura dos novos serviços de cirurgia cardíaca no norte do país, fora da área metropolitana de Porto, e no sul do país, fora da área metropolitana de Lisboa, interação presencial entre cardiologistas e cirurgiões cardíacos com funcionamento em ARTIM, recomendações internacionais, quer europeias, quer norte-americanas, que estabelecem vários requisitos e normas para o manejo de doentes com patologia valvular, definir responsáveis, planos e tempos de execução, um registro nacional com indicadores de mortalidade e morbilidade ajustados ao risco sob controle da DGS, estudos de custo e efetividade e nomeação de coordenadores responsáveis. Penso que isto se daria informação muito importante para todos nós podermos decidir. Em relação a algumas questões mais particulares, o processo de avaliação que o Sr. Deputado Paulo Moacho falava, ele está em desenvolvimento e, portanto, em breve teremos, logo que tenhamos concluído a avaliação, será feita a divulgação dos dados. Bem, não sei se com estas questões genéricas se respondi às questões que queriam. Não sei. Os 20 minutos passaram. Peço desculpa, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então à segunda ronda, 1 minuto para cada Sr. Deputado. Presumo que sejam os mesmos intervenientes. Se porventura não forem, sinalizariam à mesa. Sr. Deputado Miguel Guimarães, faça favor. 1 minuto. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, a questão que eu vou colocar é basicamente a mesma. É assim, nós sabemos que quem define a rede de diferenciação dos centros de cirurgia cardíaca é naturalmente o Governo, tendo a liderança técnica da Direção-Geral de Saúde. Mas a questão que subsiste é esta. Ainda há pouco o Sr. Deputado Paulo Moacho referiu, e bem, que em termos de cirurgia cardíaca o setor privado tem cerca de 10 a 15% de atividade no máximo. Eu até achei que era inferior a 10%. E a questão que se coloca, em termos daquilo que é os chamados critérios de diferenciação que estes centros de cirurgia cardíaca têm que ter, se eles estão a ser igualmente cumpridos no setor privado, tal como são cumpridos no setor público. Como eu sei que a Entidade Reguladora da Saúde tem uma função importantíssima e um papel central na supervisão do sistema, poderíamos eventualmente ter aqui alguma informação sobre esta matéria, dado que neste momento está publicamente a discutir-se os casos de cirurgia cardíaca e, na verdade, tanto quanto é do meu conhecimento, os centros privados nem sequer fazem parte da rede de referenciação. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvindo atentamente as informações que o Sr. Presidente aqui nos trouxe e atendendo aos objetivos regulatórios da entidade reguladora da saúde, que incluem a garantia do acesso, a proteção dos direitos dos doentes e dos seus interesses, a promoção da qualidade dos cuidados e a regulação económica e concorrencial,
também considerando que o atual documento orientador desta rede, que data de 2023, na realidade se foca expressamente em rede pública. Portanto, não há aqui qualquer integração desta compatibilização que nos trouxe a esta discussão. Aquilo que eu gostava de tentar perceber é se, no entendimento da entidade reguladora, faz sentido estarmos a discutir neste momento a compatibilização com outros setores, quando não temos estudos no terreno que nos permitam perceber, nomeadamente, o impacto que isto terá em termos de perda de capacidade dos centros que já existem, bem como se existe recursos humanos suficientes para também conseguir expandir a rede e até se, na realidade, em termos de perícia, também teremos capacidade para garantir que o que existe e que o que se pretende expandir reúne massa crítica suficiente para conseguirmos manter a qualidade dos cuidados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, um minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer desde já os esclarecimentos que o Sr. Presidente nos trouxe. E apanhava aqui uma informação que nos deixou de uma forma até bastante generalizada, mas se pudesse aperfeiçoar, tem a ver com as dificuldades na monitorização dos tempos de espera. Estas dificuldades, que recomendações é que a IERS emitiu e que tipo de dificuldades são esta de monitorização dos tempos de espera? Muito obrigada. Obrigado, Bel. Sra. Deputada Joana Cordeiro, para concluir, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho propriamente perguntas, queria apenas agradecer as explicações que aqui nos deram. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E então, para concluir, a palavra do Dr. Pimenta Marinho dispõe até 4 minutos. Portanto, faça favor. Pronto. Em termos de os públicos e privados e sociais, do ponto de vista da entidade reguladora, já referi há bocadinho, eles estão, os requisitos do licenciamento vão-se aplicar a todos. Há privados e sociais que terão prazo de adaptação, está a decorrer, bastarão que os critérios serão os mesmos. Isso foi publicado, essas portarias, em 2024 para cada uma das áreas e, portanto, que terão de ter. De facto, as redes de referenciação só abordam a rede de diferenciação no setor público. E se há capacidade, a própria rede identifica constrangimentos e aponta algumas soluções e faz, do ponto de vista epidemiológico, também a análise para dizer para onde é que se deveria expandir. A entidade reguladora tem de confiar que os peritos e os professores catedráticos que integraram a discussão da rede, que eram pessoas conhecedoras, que utilizam as melhores práticas internacionais, até porque nesta área, como noutras, mas nesta área, há uma série de referências a normativos europeus e americanos que se devem cumprir. Eu ouvi a Sra. Secretária de Estado a falar sobre Évora e a quantidade de atos que lá serão feitos. E não sei de que forma é que isso não foi integrado, desconhecemos, mas a discussão sobre esta situação e como também a própria rede fala, numa interligação entre os diferentes centros. Se eu não tenho capacidade para resolver, tenho de perceber porque é que não tenho capacidade e ver que centros, dentro dos que existem, têm capacidade para resolver o problema dos doentes, que é aqui o que está em causa. Nós centramos aqui um bocadinho mais a discussão na questão da TAVI, que tem sido, digamos, a maior polémica. Não temos nenhuma posição sobre se deve ser o hospital A, B ou C. Há pessoas muito competentes que o país tem para resolver quanto a isso. É evidente que os recursos humanos são poucos. E é curioso que, havendo várias entidades que têm convenção, não têm sido nem emitidas, ou algumas até disponibilizaram zero disponibilidade para atender doentes nesta área. Portanto, é porque não têm algumas das condições que serão exigíveis ou os seus profissionais não terão condições para isso. Isso também é uma especulação agora da minha parte. Portanto, eu acho que
aqueles pontos que as redes referem sobre a avaliação, monitorização, etc., valia muito a pena ter aqueles dados para se poder, a partir daí, trabalhar e fazer essa avaliação. Sobre a questão da monitorização dos tempos de espera, o problema, nós já reunimos com a CSS e com a SPMS, é o problema dos sistemas de informação. Nós, muitas vezes, temos de andar a pedir essa informação, ou pedimos essa informação, e, portanto, era muito bom que nós tivéssemos uma plataforma onde a ERSE pudesse, de forma transparente, a ERSE e as outras entidades pudessem ir recolher essa informação. Nós, nos alertas que temos tido, nas recomendações que temos feito junto das diferentes entidades, por exemplo, a regulamentação, proceder à regulamentação do Sistema Integrado de Gestão do Acesso, alterar e adequar sistemas e procedimentos informáticos necessários ao registro, a extração e controle pelos acessos dos tempos de espera relativos a cada utente, alterar e adequar os sistemas e procedimentos informáticos no sentido de passarem efetivamente a contabilizar todos os TMRGs relativos a pedidos de primeira consulta de especialidade hospitalar, sejam internos, pedidos intra-hospitalares que não são contabilizados, sejam externos, de interhospitalares efetuados entre os diferentes hospitais, alterar e adequar os sistemas e procedimentos informáticos no sentido de passarem a ser efetivamente contabilizados todos os TMRGs previstos na portaria 153, também relativo aos meios complementares de diagnóstico, não é possível monitorizar e, portanto, tem um impacto também grande. Alterar e adequar os sistemas e procedimentos informáticos, também porque a questão das patologias específicas da situação da doença oncológica, também que muitas vezes há subespecialidades. Para concluir, era preciso melhorar esta interligação da nossa parte, e nós temos feito, ainda independentemente disso, também trabalhamos diretamente com a CSS e a SPMS, e o ideal era que houvesse uma plataforma que a entidade reguladora e as outras entidades pudessem, de forma livre, consultar e tratar os dados que o portal da transparência tem, ou que o Serviço Nacional de Saúde ou o Sistema de Saúde tem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, cumpre-me, uma vez mais, agradecer a disponibilidade do Dr. Pimenta Marinho, da doutora Mariana Mota Torres e o Dr. Franklin Marques, que o acompanharam nesta audição. E, portanto, declarar também encerrada esta reunião e recordar aos senhores e senhores deputados que amanhã, às 9 horas, retomamos os nossos trabalhos com várias audições. Está encerrada a reunião. A todos, muito boa tarde. Okay, muito boa tarde.